Ele se destacou como um dos melhores vocalistas dos anos 90, conhecido por sua voz poderosa e única, caracterizada por um timbre profundo e visceral. Visceral como sua vida, que foi marcada por batalhas e vícios. Vem descobrir quem foi Layne Staley. Layne Rutherford Staley nasceu no dia 22 de agosto de 1967 em Kirkland, Washington, uma pequena cidade aos arredores de Seattle. Filho de Nancy McCullum e Phil Staley, Layne passou a maior parte de sua infância com sua mãe após o divórcio dos pais. Suas duas irmãs eram Liz e Jamie. Liz, também filha de Phil, e Jamie, filha de Nancy com Jim Elmer, com quem Nancy se casou após alguns anos separada. Jim, inclusive, desempenhou um papel crucial na vida de Layne, o apoiando desde cedo, incentivando seu interesse pela música. Assim como seu filho, Ken Elmer, que se tornou amigo de Layne, o apoiava muito musicalmente. Desde cedo, Layne mostrou uma conexão profunda com a música. Ele cresceu ouvindo uma variedade de estilos, de rock clássico até heavy metal, que despertou sua paixão por cantar e tocar. Seus ídolos incluíam grandes nomes como The Purple e Black Sabbath, cujas músicas moldaram seu estilo e influenciaram suas primeiras incursões pelo rock. Inclusive, foi na pré-adolescência que ele assistiu seu primeiro show ao vivo e viu de perto Elton John. Durante sua adolescência, Layne mergulhou cada vez mais no mundo da música, começando a moldar seu futuro como artista. Seus anos de formação foram cruciais para o desenvolvimento de seu estilo e identidade musical. Layne frequentou a Middledale High School em Lyndon, Washington. Lá, ele se envolveu em diversas atividades musicais, mostrando desde cedo um talento e uma paixão que se destacavam. Durante essa fase, Layne começou a experimentar diferentes instrumentos. Inicialmente tocou bateria e guitarra, mas foi o vocal que acabou chamando sua atenção. Layne começou a se envolver com bandas locais, dando seus primeiros passos como vocalista e ganhando experiência de palco. Com o Slaze, Layne se destacou como vocalista e ajudou a definir o som da banda, que combinava elementos do metal e do rock. Embora a banda não tenha alcançado sucesso nacional, a experiência foi fundamental para o crescimento de Layne como músico. Após o Slaze, Layne passou por várias outras formações e projetos musicais, inclusive foi nesse período que ele se envolveu com bandas como Alice in Chains, que mais tarde se tornaria o Alice in Chains. Mas antes de se tornar um ícone do grunge, Layne passou por diversos caminhos e experiências que moldaram sua futura carreira musical. Após concluir os estudos, Layne enfrentou a dura realidade de encontrar seu lugar no mundo. Layne, que cresceu como um cientista cristão, não aceitava a forma de pensar da mãe, que colocava a igreja acima de tudo. E após diversas discussões com a mãe, Layne foi retirado de casa. Foi também nessa época que Layne mudou seu nome do meio, de Rutherford para Thomas. E já para se manter, trabalhou em vários empregos temporários. Embora esses trabalhos fossem necessários, Layne nunca abandonou sua paixão pela música. Inclusive, ele deixava por escrito, como hobby em seu currículo, que era cantor. Quando não estava trabalhando, ele passava seu tempo livre tocando em bandas locais, se envolvendo na cena musical de Seattle, pois Layne estava determinado a encontrar seu caminho na música e sua persistência começava a dar frutos. Em 1987, o Alice in Chains é formado. Jerry Cantrell, Sean Kinney e Mike Starr fazem parte da banda, além de Layne Staley. A banda, que ganhou atenção na cena local de Seattle, se estabeleceu, mas Layne chegou a ficar um pouco relutante em ser o vocalista da banda, pois ele estava em outros projetos musicais. Mas por muita insistência dos membros da banda e graças a uma audição falsa para vocalista que Jerry Cantrell conseguiu que Layne aceitasse fazer parte da banda. Com Layne como vocalista e co-compositor, a banda começou a desenvolver um som único que combinava elementos do metal e do rock alternativo. O som distinto da banda, caracterizado pelos vocais profundos de Layne e pelos riffs de guitarra pesado, começaram a chamar a atenção. E no final dos anos 80, a banda conseguiu assinar com a Columbia Records. Em 1990, a banda lança seu primeiro álbum, Facelift, que conta com grandes sucessos como Man in the Box. E você pode assistir a história dos bastidores de Facelift, para descobrir como Alice in Chains ajudou a definir o grunge e se estabelecer como uma das bandas mais importantes dos anos 90. Clicando no card que está aparecendo aqui em cima ou no link de vídeo sugerido que está na descrição desse vídeo. O sucesso de Facelift foi seguido pelo lançamento do EP Sap em 1992 e o aclamado álbum Dirt no mesmo ano, que consolidou ainda mais a posição da banda no cenário musical. A profundidade emocional e a intensidade das letras de Layne ressoavam profundamente com os ouvintes. Mas durante sua carreira, Layne e os outros integrantes do Alice in Chains enfrentaram altos e baixos, incluindo a luta contínua contra o vício. Layne se tornou um dos símbolos da era do grunge e sua contribuição com o Alice in Chains ajudou a definir o som e a cultura daquela época. Mas para a vida, além da música, Layne teve um relacionamento com Dame Purrow, que foi parte importante de sua vida pessoal e artística durante os anos 90. Dame era modelo e aspirante atriz, conhecida por sua beleza e carisma. Ela e Layne se conheceram no início dos anos 90 e rapidamente se tornaram um casal muito unido. Eles frequentemente eram vistos juntos em eventos sociais e shows e pareciam ter uma conexão profunda. Infelizmente, o relacionamento também foi marcado por desafios. Ambos lutavam com problemas relacionados ao uso de substâncias, o que acabou impactando suas vidas pessoais. Não se sabe o período ao certo, mas Layne chegou a pedir Dame em casamento. Porém, pouco tempo depois, eles se separaram. Em 1996, Dame Purrow foi diagnosticada com uma infecção relacionada ao uso de entorpecentes e sua saúde se deteriorou rapidamente.
O sofrimento de Denry e a luta contínua de Lane com seus próprios problemas de saúde e vício foram um período extremamente difícil para o vocalista. Damien Perrault faleceu no dia 29 de outubro de 1996, devido a complicações relacionadas ao uso de entorpecentes. A perda de Denry foi devastadora para Lane e marcou um período de luto profundo que o acompanhou até o fim de seus dias. Lane enfrentou o luto de forma pública e pessoal, e isso afetou não apenas sua saúde, mas também sua carreira. Apesar das dificuldades, a memória de Denry e seu impacto na vida de Lane são lembrados com respeito por familiares, amigos e fãs. Ela sempre será uma parte importante na história pessoal e emocional de Lane. Após o falecimento de Denry, Lane começou a enfrentar ainda mais dificuldades pessoais, incluindo problemas maiores com o vício em substâncias, que começavam a afetar sua capacidade de se apresentar e de se comprometer com as atividades da banda. A banda, que já estava em um certo hiato, com a crescente tensão e saúde debilitada de Lane, acabou entrando em um hiato maior ainda. Durante esse período, a banda fez uma pausa nas atividades e nas turnês. O hiato permitiu que os membros da banda tirassem um tempo para resolver questões pessoais e de saúde. Lane, em particular, passou um tempo fora dos holofotes, focado em sua recuperação e enfrentando seus desafios pessoais. Embora o hiato tenha sido uma fase difícil para a banda e para Lane, também foi um período de reflexão e crescimento pessoal. Pois, no período de hiato com Alice in Chains enfrentando desafios pessoais, Lane se voltou para um novo projeto musical que lhe permitiu explorar novas direções artísticas. E esse projeto se transformou no Mad Season. Em 1994, Lane se juntou a Mike McCready, do Pearl Jam, Barry Martin, do Scream Trees e John Baker Sanders para formar o Mad Season. A ideia era criar uma banda que permitisse uma abordagem diferente e mais experimental do rock. A banda rapidamente começou a trabalhar em seu álbum de estreia, Above, lançado em 1995. O álbum Above trouxe uma mistura única de rock alternativo, influências do blues e psicodélicas, com a voz de Lane oferecendo uma nova dimensão ao som da banda. Durante esse período, o Mad Season ofereceu a Lane uma saída criativa, permitindo-lhe explorar novas ideias e colaborar com músicos de diferentes origens. Embora o Mad Season tenha sido bem recebido e tenha mostrado um lado multifacetado de Lane, a banda enfrentou desafios relacionados às agendas pessoais e profissionais dos membros, e eventualmente o projeto entrou em um período de inatividade. Já em 1996, o Alice in Chains retornava do hiato, fazendo uma das apresentações mais marcantes de sua carreira, no MTV Unplugged. Este show ao vivo marcou um ponto alto na trajetória da banda e ofereceu uma nova visão de seu som. E a apresentação da banda no MTV Unplugged é frequentemente lembrada por sua intensidade emocional e a força da performance vocal de Lane. Apesar das dificuldades enfrentadas pela banda, a apresentação foi uma celebração ao talento de Lane e aos outros integrantes do Alice in Chains, que mesmo carregando o peso da dependência, tentavam se manter fortes para continuar. Inicialmente, o consumo de entorpecentes parecia uma forma de lidar com a pressão e o estresse da fama crescente, mas a dependência de substâncias de Lane se agravou ao longo dos anos. Os vícios de Lane não só afetaram sua saúde, mas também sua relação com a banda e sua capacidade de se apresentar e gravar novas músicas. Lane chegou a buscar tratamento e tentou lidar com seus vícios, mas as recaídas e os desafios continuavam a dominar sua vida. Sua luta pessoal com a dependência foi amplamente exposta na mídia e afetou diretamente a percepção pública. Integrantes do Metallica chegaram a fazer piada durante um show sobre o estado de saúde de Lane após o Alice in Chains precisar cancelar uma turnê. Neste mesmo período, o pai de Lane chegou a retomar o contato. Mas Phil também era dependente químico e não estava em busca de ajudar Lane. O vício de Lane não só teve um impacto devastador em sua saúde, mas também em sua vida pessoal e profissional. E após o trágico falecimento de Denry e o hiato da banda, Lane entrou em um período de reclusão que marcou os últimos anos de sua vida. A partir de 1998, ele começou a se afastar do público e dos compromissos profissionais. Sua luta pessoal com a dependência e problemas de saúde agravaram sua decisão de se manter afastado. Durante este período, Lane foi descrito por amigos e familiares como vivendo uma vida cada vez mais isolada. Ele raramente aparecia em público e evitava o contato com a mídia e os fãs. Seu isolamento foi em parte resultado do impacto emocional e psicológico das perdas pessoais e da luta contínua com a dependência. Apesar de sua reclusão, Lane mantinha algumas conexões com amigos próximos e colegas de banda. Esses relacionamentos foram fundamentais para ele durante os anos difíceis. Isolado em seu apartamento, Lane se dedicava à sua gata, artes visuais, música e jogos de videogame que ele adorava. Inclusive, no livro Grunge is Dead, de Greg Prato, Nancy revelou que Lane era fanático por jogos. Lane saía raramente de seu apartamento e frequentava poucos locais como lojas de artesanatos, lojas de quadrinhos e pet shopping. Uma das poucas visitas que Lane fez durante seu período de reclusão foi a cantora Ann Wilson, sua amiga, e muitos de seus amigos o procuravam, mas nem sempre eram recebidos. O baterista do Alice in Chains, Sean Keenan, tentou visitá-lo mais de uma vez e ele nunca o atendeu. Já Chris Novoselic, do Nirvana, chegou a levar comida para ele algumas vezes, com medo que acontecesse algo semelhante ao que aconteceu com seu amigo Kurt Cobain. Mark Linigan e Mike Ness também iam à casa de Lane com frequência, mas quase nunca eram recebidos. Até mesmo Bob Flowers
Forrest e John Frusciante, guitarrista do Red Hot Chili Peppers, tentaram ajudar Lane. Forrest, que na época tinha fama de conseguir lidar bem com viciados, tendo ajudado John Frusciante em 1997, resolveu ir até Seattle na companhia de Frusciante para visitar Lane. Porém, naquela época, Lane não parecia querer ajuda. Em 2002, a saúde de Lane deteriorou-se ainda mais. Ele estava fisicamente debilitado e lutava com problemas graves de saúde devido ao uso contínuo de substâncias. Em 19 de abril de 2002, o contador de Lane contatou sua ex-empresária, Susan Silver, e a informou que nenhum dinheiro havia sido retirado da conta bancária do cantor em 2 semanas. Susan, então, contatou a mãe de Lane, Nancy, que ligou para o 911 para dizer que não tinha notícias do filho há 2 semanas. A polícia foi com Nancy e seu marido, Jim Elmer, ao apartamento de Lane. Lane, que tinha 1,80 m, pesava apenas 39 quilos. Devido ao estado de putrefação, o reconhecimento de Lane só foi feito por sua arcada dentária. Próximo ao seu corpo foram encontrados itens que indicavam a causa do seu falecimento, uma overdose por speedball. Seu corpo estava tão irreconhecível que inicialmente sua mãe achou que se tratava de algum tipo de escultura feita pelo próprio filho. Anos mais tarde, Nancy revelou que 2 dias antes do corpo de Lane ser encontrado, ela foi ao apartamento para informá-lo sobre o falecimento do irmão de Denry, mas Lane não a recebeu. E quando ela recebeu o telefonema para verificar Lane 2 dias depois, ela não ficou surpresa por Lane não a ter respondido, e mencionou que quando se aproximou da porta com os policiais, a gata de Lane, Sage, que geralmente era quieta, estava miando muito dentro do apartamento, e que ela ficou preocupada, pois o miado parecia um pedido de socorro. A notícia do falecimento de Lane rapidamente se espalhou, provocando uma onda de tristeza e reflexão sobre sua vida e carreira. Mas o que ainda não se sabia era quando Lane havia falecido. Passado alguns dias, a perícia descobriu que Lane Staley faleceu no dia 5 de abril de 2002. Mesmo 5 de abril, que em 1994 chocou o mundo com o falecimento prematuro de Kurt Cobain. O funeral de Lane Staley foi um evento reservado, realizado em Seattle. As homenagens foram marcadas pela presença de familiares, amigos próximos e colegas de banda. Durante o funeral, amigos e colegas prestaram homenagens emocionadas a Lane, celebrando sua vida e sua música. Além disso, um memorial informal foi realizado na noite de 20 de abril de 2002, no Seattle Center, e contou com a presença de pelo menos 100 fãs, amigos e companheiros de banda de Lane. Ele foi lembrado não apenas por sua voz incrível e talento, mas também pela profunda influência que exerceu sobre a cena musical. Seu corpo foi cremado em um memorial privado realizado no dia 28 de abril de 2002 em Washington. Jerry Cantrell dedicou a memória de Lane seu álbum solo lançado 2 meses após o falecimento do colega de banda. Além disso, Jerry adotou Sage, a gata de Lane. Ele e sua família cuidaram da gata por 8 anos, até que Sage faleceu em 2010 aos 18 anos. Após o falecimento de Lane, seus pais começaram a receber doações de fãs de todo o mundo. Nancy e Phil começaram então a trabalhar com uma clínica de serviços de saúde terapêuticos de Seattle para criar o Lane Staley Memorial, que ajuda a outros dependentes químicos e suas famílias. E em 22 de agosto de 2019, dia que seria o aniversário de 52 anos de Lane, a prefeita de Seattle, Jenny Durkan, proclamou oficialmente o dia 22 de agosto como Dia de Lane Staley, em homenagem às contribuições de Lane para o mundo da música. O dia também serve como um chamado de atenção para o Lane Staley Memorial. 2 biografias foram escritas sobre o vocalista, ambas de autoria de Adriana Rubio. Porém, a família do músico contestou o trabalho, afirmando não acreditar que ela entrevistou em 2002. O conteúdo do livro de Rubio, que inclui o que ela chamou de entrevista final, foi questionada no livro de 2015 do jornalista David DeSola. O Alice in Chains, nesse período, passou por outro grande ato e muitos fãs acreditaram que a banda não retornaria mais. Porém, em 2005, a banda se reuniu, contando com a presença de diversos vocalistas interpretando as canções de Lane. Até que em 2006, a banda anunciou seu retorno aos palcos na companhia de William Duval. Em 2009, o Alice in Chains lançou seu primeiro álbum em 14 anos, com uma faixa título em homenagem a Lane. Para esta faixa, Jerry Cantrell convidou Elton John para se juntar ao Alice in Chains e tocar piano na canção em homenagem a Lane. Bandas como Metallica, Smashing Pumpkins e Pearl Jam também escreveram canções sobre Lane, provando que Lane Staley foi mais do que um artista. Ele foi uma alma complexa e profunda cuja arte continuará a inspirar e a desafiar a percepção dos ouvintes sobre o rock e a vida. Obrigada por assistir ao vídeo sobre quem foi Lane Staley. Para receber mais conteúdo sobre Lane Staley, Alice in Chains e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo.